Antes de começarmos a elevar nossa voz em oração, convido você a respirar fundo e abrir o coração para ouvir aquilo que Deus deseja falar neste momento. Muitas vezes, nossa pressa nos leva a orar apenas despejando palavras, mas esquecemos que a oração é também um espaço de escuta. É um diálogo, não um monólogo. Então, antes de suplicarmos, que possamos permitir que a palavra de Deus ilumine o nosso interior. Quantas vezes na vida você já se viu diante de situações que pareciam não fazer sentido? Momentos que despertam dúvidas, lágrimas e até mesmo aquela pergunta silenciosa: será que Deus está me corrigindo? Será que estou sendo punido? Esses questionamentos são comuns ao coração humano, principalmente quando enfrentamos dores inesperadas ou quando aquilo que planejamos não acontece da forma que imaginávamos. Talvez você já tenha orado com lágrimas nos olhos, pedindo: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando não entendo nada do que está acontecendo. Esse tipo de oração sincera revela uma fé que, ainda que vacilante, escolhe segurar na mão de Deus. A palavra nos dá direção em situações assim. Em Provérbios 3, dos 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é um convite para abandonar a necessidade de ter todas as respostas. Confiar de todo o coração significa acreditar em Deus, mesmo quando a lógica humana não explica, mesmo quando as lágrimas caem e o coração se sente perdido. É escolher segurar firme nas promessas divinas, ainda que a realidade nos mostre apenas incertezas. Um dos maiores obstáculos para a fé é a nossa tendência natural de querer controlar tudo. Queremos conectar todos os pontos, enxergar o quadro completo, compreender o porquê de cada lágrima e cada espera. Mas, como criaturas limitadas, jamais conseguiremos abarcar a mente do Deus infinito. Nós enxergamos apenas fragmentos, enquanto Ele vê o todo. É por isso que precisamos aprender a trocar a oração. Senhor, explica para mim, pela oração. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti mesmo sem explicações. Porque a verdadeira paz não nasce do acúmulo de respostas, mas da presença daquele que as possui. Cada detalhe da nossa caminhada tem um propósito diante de Deus. Nada é em vão quando está nas mãos dele. As vitórias nos ensinam gratidão, as batalhas, resiliência, e até as quedas, quando entregues a Cristo, podem se tornar lições que moldam o caráter. E se, ao invés de buscarmos respostas imediatas, aprendêssemos a orar pedindo que a vontade de Deus se cumpra? E se confiássemos que até mesmo aquilo que parece confusão, atraso ou perda, pode ser parte de um plano maior que ainda não conseguimos enxergar? A fidelidade de Deus não depende de circunstâncias agradáveis. Ele é fiel tanto nos dias de sol quanto nas tempestades. Como Romanos 8:28 nos lembra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa exatamente isso: bênçãos e lutas, alegrias e dores, esperas e conquistas. Até mesmo os atrasos, os nãos e as portas fechadas estão incluídos nesse propósito. Se hoje você se sente diante de um mar vermelho que parece intransponível, lembre-se, não é o fim da história. É justamente no impossível que o poder de Deus se revela. Às vezes, Ele permite que o inimigo nos cerque para que possamos ver sua mão estendida em nossa defesa. Às vezes, deixa a noite permanecer um pouco mais escura para que a luz dele brilhe ainda mais forte. E mesmo que Deus permita que enfrentemos o fogo, é porque deseja nos refinar como ouro puro. Mesmo que nos leve ao vale da sombra da morte, Ele caminha conosco, passo a passo, até que vejamos a saída do outro lado.
A fé verdadeira não nasce no conforto, mas na adversidade. É no silêncio das orações, aparentemente não respondidas, que aprendemos a descansar nas promessas de Deus. E quando tudo vai bem, quando o coração se alegra, também é tempo de louvar e agradecer, sem jamais esquecer que o mesmo Deus que nos dá vitórias é o que nos sustenta nos dias de dor. Quando as tempestades chegam, geralmente somos pegos de surpresa. A notícia inesperada, a perda repentina, a traição que corta fundo, a porta que se fecha sem aviso. Nesses momentos, é fácil pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas a verdade é que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Ele não é cruel, não é indiferente, não ignora a dor que sentimos. Pelo contrário, cada lágrima é registrada diante dele, cada oração, até mesmo as mais silenciosas, alcança o seu trono. Confiar em Deus quando tudo vai bem é simples. O verdadeiro desafio é confiar quando nada parece fazer sentido. A fé não é fingir que está tudo bem. Fé é permanecer firme em meio à tormenta, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. É levantar as mãos para o céu, mesmo sem ver resposta imediata, acreditando que existe um propósito escondido por trás de cada situação. E lembre-se, um dia, seja nesta vida ou na eternidade, veremos o quadro completo. Nesse dia, entenderemos o valor de cada provação, de cada silêncio e até mesmo das orações que não foram respondidas como desejávamos. Então, reconheceremos que nada foi em vão, que Deus escreveu cada detalhe da nossa história com amor e sabedoria. Até lá, nossa missão é permanecer firmes, seguir orando, seguir confiando, seguir caminhando, porque a fidelidade de Deus não se altera de acordo com as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Por isso, ao orar, escolha entregar os pesos que carrega. Coloque diante do Senhor suas dores, seus medos, suas incertezas. Deixe que Ele seja o guia que conduz os seus passos. Se a resposta for imediata, agradeça. Se a resposta demorar, confie. Se for diferente do que você pediu, aceite que o Pai conhece aquilo que você ainda não consegue enxergar. Nos momentos em que se sentir perdido, lembre-se de que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quando o medo quiser dominar, declare que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando a voz do inimigo disser que é o fim, declare que o seu futuro está nas mãos de Deus e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. A oração não é apenas um pedido, mas também uma declaração de confiança. É dizer: Senhor, ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que eu não compreenda, eu descanso em Ti. Essa confiança transforma o coração e renova as forças. E saiba, mesmo quando parece que você está sozinho, Deus está agindo. Ele já preparou livramentos que você ainda não conhece. Já colocou pessoas no seu caminho que serão resposta para o seu clamor. Já abriu portas que você verá no tempo certo. O céu não está em silêncio. Portanto, escolha hoje descansar no cuidado do Senhor. Ele é o bom pastor que guia, protege e consola. Sua história está segura nas mãos dele. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários como Deus tem sustentado a sua fé nos momentos difíceis. E se deseja que mais pessoas recebam palavras de esperança como estas, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Juntos podemos espalhar a luz de Cristo para ainda mais corações. É importante lembrarmos que a confiança em Deus não é construída em dias de conforto, mas lapidada nos dias de luta. A fé cresce quando os ventos sopram contra nós, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, quando tudo ao redor nos convida a desistir. É nesses momentos que aprendemos a depender do Senhor, não apenas de boca, mas de coração.
Se olharmos para as histórias da Bíblia, veremos que os grandes homens e mulheres de fé não viveram jornadas fáceis. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Moisés enfrentou o deserto antes de conduzir o povo à liberdade. Davi foi perseguido por anos antes de se tornar rei. Daniel foi lançado na cova dos leões e os 3 amigos na fornalha de fogo ardente. Todos esses cenários tinham algo em comum. Em cada um deles, a presença de Deus foi revelada de maneira poderosa. Da mesma forma, o Senhor também se revela nas nossas adversidades. Se Ele permite o deserto, é porque ali brotará maná. Se permite a fornalha, é porque estará conosco no meio do fogo. Se permite o vale da sombra da morte, é porque caminhará ao nosso lado até nos conduzir à vitória. Cada dificuldade é uma oportunidade para que a glória de Deus brilhe. Aquilo que parece um atraso pode ser, na verdade, um preparo. Aquilo que parece um obstáculo pode ser uma ponte para algo maior. Aquilo que hoje dói, amanhã pode ser testemunho. Por isso, não se compare com os outros, não se apresse para entender tudo, não permita que a ansiedade roube a sua paz. O tempo de Deus não falha. A sua promessa não caduca. O que Ele disse sobre você ainda está de pé. A fé também é treinada na espera. Muitas vezes, Deus não nos responde imediatamente porque deseja nos fortalecer. A espera nos ensina perseverança, molda o nosso caráter e nos aproxima mais dele. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. É como a semente que parece inerte debaixo da terra, mas no tempo certo brota e dá fruto. E enquanto esperamos, podemos cultivar a gratidão. Agradeça pelo que já passou, pelo que já conquistou, pelo simples fato de hoje estar respirando e podendo recomeçar. A gratidão abre os olhos para perceber que, mesmo em meio às lutas, há sempre sinais da bondade de Deus ao nosso redor. Não se esqueça também, Deus é soberano. Ele não perde o controle. Nada surpreende o Senhor, nada o pega desprevenido. O que para nós é caos, para Ele é caminho. O que para nós é fim, para Ele é início. Então, se hoje você sente o peso da dúvida, declare em oração: Senhor, ainda que eu não veja saída, eu sei que o teu braço não está encolhido. Ainda que a minha fé seja pequena, eu sei que o teu amor é grande. E eu confio que a tua vontade é melhor que a minha. Essa rendição genuína abre espaço para que Deus opere. Quando soltamos as rédeas, Ele assume a direção. Quando largamos a necessidade de entender, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Portanto, não tema o processo. Cada batalha está moldando você. Cada desafio está te preparando para algo maior. Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em propósito. Chega um momento em que palavras humanas já não bastam. É aí que a oração se torna o refúgio da alma. Mais do que pedir, ela é entrega. Mais do que falar, é descansar no cuidado do Pai. Por isso, vamos juntos nos colocar diante de Deus agora. Oração, Pai amado, reconheço que sem Ti não há vida, não há esperança, não há verdadeira paz. Por isso, hoje escolho depositar aos Teus pés todos os meus fardos. Se a Tua vontade é que eu atravesse este deserto, que eu o faça com coragem e graça, sabendo que não caminho sozinho. Se a Tua vontade é que eu passe pelo vale, que os meus olhos permaneçam fixos em Ti, até que eu alcance o monte da vitória. Ensina-me a aceitar que o Teu plano é melhor do que o meu, mesmo quando não o compreendo. Que a minha oração seja menos um pedido de explicações e mais um clamor por confiança. Que a minha fé não dependa de circunstâncias, mas do caráter imutável do Senhor. Exalto o Teu nome, que é santo e poderoso. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Hoje não te adoro apenas pelas bênçãos recebidas, mas por quem tu és, eterno, fiel e justo. Obrigado pelo amor que me resgatou quando eu estava perdido, que me sustentou quando não havia forças em mim e que me levantou quando eu já não conseguia prosseguir. É um amor sem fim, sem medida, sem condições. Obrigado pela fidelidade que não falha. Obrigado pelo sustento que chega mesmo quando eu nem percebo. Obrigado pela paz que invade o coração em meio ao caos. Tu és o meu provedor, meu refúgio, meu escudo. Senhor, diante de ti coloco também as feridas do passado. Onde ainda houver marcas de dor, que a tua cura penetre profundamente. Onde ainda houver medo, que tua luz dissipe toda a sombra. Onde houver ressentimento, que o teu espírito gere perdão. Reveste-me de coragem para enfrentar o que vier. Renova a minha mente com a tua verdade. Fortalece o meu espírito com a tua presença. Preenche os vazios da minha alma com o teu amor, até que não reste espaço para medo ou desespero. Declaro com base na tua palavra que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque a vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Por isso, eu escolho louvar-te em todas as estações da vida, quando o sol brilha e quando a tempestade escurece o céu. Que o meu testemunho seja um reflexo da tua bondade, mesmo quando as respostas não vierem como espero. Eu sou teu, eu pertenço a ti. Nada nem ninguém poderá me arrancar das tuas mãos. Por isso declaro, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. E se deseja que outros também sejam fortalecidos pela palavra, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Juntos, podemos levar esperança e consolo a muitos que hoje precisam ouvir que Deus continua cuidando de nós.